Em algum lugar do passado, alguém escreveu um livro que ninguém no mundo conseguiu decifrar. Um manuscrito repleto de estrelas que não existem, plantas impossíveis e símbolos que não pertencem a nenhuma língua humana. Seria apenas uma fraude medieval? Ou estamos diante da primeira mensagem extraterrestre já deixada na Terra? Prepare-se, porque hoje, no Arquivo Curiosidades, vamos mergulhar no maior enigma já encontrado dentro de uma biblioteca, o manuscrito de Voynich. O enigma dos manuscritos de Voynich, mensagem humana ou codificação extraterrestre? Episódio da série Alienígenas do Passado. Desde sua descoberta no início do século XX, os manuscritos de Voynich têm inquietado historiadores, criptógrafos, linguistas e até mesmo agências governamentais. Mas será que estamos diante apenas de um livro indecifrável, ou de um documento que a humanidade ainda não tem tecnologia para traduzir? Hoje, vamos mergulhar naquele que é talvez o maior enigma literário de todos os tempos, um manuscrito que desafia a lógica, a ciência e a própria compreensão da história humana. O manuscrito foi encontrado em 1912 pelo comerciante de livros antigos Wilfrid Voynich em um colégio jesuíta na Itália. Ele acreditava que havia encontrado um tesouro intelectual capaz de mudar o mundo. O que não imaginava é que, mais de um século depois, nenhuma mente humana teria conseguido decifrar mais que algumas suposições incertas. As páginas, cuidadosamente ilustradas, misturam diagramas botânicos impossíveis, constelações desconhecidas e estruturas anatômicas que não pertencem a nenhum ser vivo identificado. Como explicar isso? Para muitos pesquisadores, o manuscrito pode ser apenas uma grande fraude medieval. Mas essa explicação se desfaz quando analisamos os detalhes. A tinta utilizada é consistente com o século XV. O pergaminho é perfeitamente original. E, talvez o mais impressionante, o texto apresenta padrões estatísticos muito semelhantes aos das linguagens naturais. Ou seja, alguém escreveu algo com regras extremamente sofisticadas, mas em um idioma que não se parece com nenhum outro já catalogado. Se for uma fraude, é a mais avançada da história. Mas há quem questione, seria mesmo uma língua humana? Ou estamos diante de um código deixado por alguém, ou por algo, que possuía um entendimento completamente diferente da comunicação terrena? As ilustrações com estrelas que não correspondem ao céu conhecido e plantas que nunca existiram em nosso planeta alimentam a teoria de que o manuscrito poderia ter origem extraterrestre. Não como uma mensagem direta, mas talvez como um registro científico de uma civilização que visitou a Terra muito antes do que imaginamos. As sessões dedicadas à anatomia confundem ainda mais os especialistas. Mulheres emergindo de tanques circulares, sistemas de tubos interligados e estruturas lembrando sistemas energéticos, tudo isso representado com uma precisão que não condiz com o conhecimento humano da época. Alguns interpretam esses desenhos como referências a câmaras de preservação, meios de transporte biológico ou mesmo dispositivos tecnológicos que hoje mal conseguimos conceber. E se o manuscrito não fosse apenas um livro, mas um manual? Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos aliados tentaram decifrá-lo utilizando técnicas usadas para quebrar códigos militares. Nada. Décadas depois, computadores modernos foram programados para encontrar padrões que pudessem revelar ao menos a estrutura gramatical. Resultado: o texto parece lógico, organizado e coerente, porém totalmente alienígena ao pensamento humano. Ele segue regras, mas regras de uma mente desconhecida. É então que surge uma nova linha de investigação. O manuscrito poderia ter sido escrito por alguém que não tinha origem terrena, mas que tentou registrar seu conhecimento utilizando símbolos compreensíveis apenas à sua própria espécie. Se esse for o caso, o livro de Voynich seria o primeiro documento físico deixado por visitantes extraterrestres em nosso planeta, e, ironicamente, estaria guardado em uma biblioteca comum durante séculos, sem que ninguém se desse conta de sua magnitude. Há também a hipótese de que o manuscrito seja fruto de contato entre humanos e entidades não humanas. Alguns acreditam que o texto pode ter sido ditado, ou inspirado, por seres considerados anjos ou mensageiros divinos na Idade Média, figuras que, na perspectiva da teoria dos antigos astronautas, poderiam ter sido visitantes de outros mundos. A tentativa de um monge, alquimista ou estudioso medieval de transcrever esse conhecimento poderia ter gerado uma linguagem híbrida, impossível de ser compreendida por nós hoje.
Outro ponto intrigante está nas seções astronômicas. Muitas das constelações representadas não correspondem ao céu visto da Terra, mas fariam sentido se observadas a partir de outro ponto no espaço. Como um simples escriba medieval teria acesso a esse tipo de conhecimento? As estrelas são representadas com uma precisão geométrica que sugere observação direta, algo impossível sem instrumentos modernos ou tecnologia avançada. Nos últimos anos, estudiosos têm se perguntado se a dificuldade em entender o manuscrito não se deve ao fato de estarmos tentando traduzi-lo como um texto terrestre. Talvez ele funcione com conceitos que nossa mente ainda não está preparada para decodificar. Uma linguagem multidimensional? Um código quântico? Ou uma forma de escrita projetada para ser compreendida apenas por quem possui uma estrutura cognitiva diferente da nossa? Mas a pergunta que ecoa entre os pesquisadores é simples: por quê? Qual seria o propósito de um documento tão complexo, tão disciplinado, tão cripticamente perfeito? Se é uma mensagem, ela não parece urgente. Se é um registro científico, aparenta ter sido feito para alguém com conhecimento avançado. Se é um código, talvez não tenha sido feito para ser aberto por humanos, pelo menos, não ainda. Hoje, o manuscrito de Voynich repousa silencioso na Biblioteca Beinecke, da Universidade Yale. Protegido, catalogado, estudado, e ainda assim indecifrado. Cada página é um convite à especulação, à ciência e ao mistério. Estamos diante de um livro escrito por um gênio desconhecido? Por um viajante entre mundos? Ou por uma civilização inteira que tentou registrar sua passagem pela Terra? O enigma permanece. E talvez, assim como tantos segredos do passado, o verdadeiro significado do manuscrito de Voynich esteja esperando apenas o momento certo, ou a mente certa, para finalmente ser revelado. O mundo está cheio de mistérios e nós estamos apenas começando a desvendar cada um deles. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos enigmas, segredos e curiosidades que trazemos por aqui. Arquivo Curiosidades, onde a busca pelo desconhecido nunca termina. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!